Os irmãos que eu partilho, amém? Amém. E convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Estou sem óculos, então vou ter que passar vergonha aqui. A Bíblia não vem pra cá. Vai ser o som do Johnny aqui hoje. Aleluia, glorificado seja o teu nome, Jesus. Capítulo 24, no versículo 12, diz assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Só essa parte. Essa mensagem Deus ministrou no meu coração no último monte que a gente foi na sexta-feira, e muito forte no meu coração. Eu sabia exatamente que era isso que Deus queria que eu falasse aqui. O Max ainda não tinha me falado, mas eu sabia que se eu tivesse uma oportunidade era sobre isso que eu ia falar. Mas não foi o resto, né? Só me deu essa frase, esse capítulo, esse versículo, desculpa. E eu fiquei assim, meu Deus, mas para que lado que o Senhor quer que pegue, né? Porque quando eu leio esse versículo, a primeira coisa que vem na minha cabeça são as pessoas desviadas que a gente vê hoje em dia. Preciso ter muito tempo de crente aqui para eu perguntar quem conhece um desviado, uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor. Eu ousaria dizer que todo mundo aqui, até os novos convertidos, já conhecem alguém que está desviado, fora da casa do Senhor. E eu falei, Deus, é por aí que o Senhor quer que eu fale, né? Sobre as pessoas desviadas. E ontem à noite, hoje, o Espírito Santo foi falando muito forte no meu coração sobre o que Ele queria falar, e é o que eu vou desenvolver no decorrer dessa mensagem. A primeira coisa assim que me veio à mente foi pensar, poxa, a igreja, hoje em dia, né, no modo geral, ela tem sido uma grande culpada, eu pensando, né? Grande culpada por muitas pessoas estarem desviadas. E vi um vídeo hoje, passou no Fantástico, não sei se alguém aqui viu, um pastor pedreiro, que uma irmã da congregação dele falou que teve um sonho, a irmã era casada, e nesse sonho, é uma revelação de Deus, segundo ela, que ela tinha que ter um filho com um pastor. Olha só, né? Olha só que ponto nós chegamos. Isso aí é o que foi exposto, né? Tem muita coisa aí que a gente não sabe. E o pastor concordou, o pastor também casado concordou. E ele usou uma passagem de Oséias que fala para tomar uma mulher adúltera. E ele estava querendo tomar uma mulher e adulterar. Então ele falou, não, isso aqui está na Bíblia mesmo, né? Está aqui, Oséias 3. Aí quando o rapaz do Fantástico, o repórter do Fantástico, ele falou, não, mas aqui tem um acento, é adúltera, não é adulterar, não. Tem que ver o ponto de vista realmente que você está falando. E eu falei, meu Deus, que ponto nós chegamos, né? E claro que depois eles colocaram um pastor mesmo, até na mesma cidade, falando que aquilo era errado, que o pastor é homem de uma mulher só, enfim. Todo mundo aqui sabe que realmente isso não provém de Deus. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que isso é por causa da igreja, as pessoas desviadas. A igreja tem feito muito isso. Mas aí eu fiquei pensando, lá em Romanos, quando Paulo fala, quem pode nos separar do amor de Cristo? Ele faz essa pergunta, quem pode nos separar do amor de Cristo? E ele já fala assim, nessa mensagem, vou abrir aqui, aí quem quiser acompanhar é Romanos 8. Porque às vezes, irmão, é muito fácil para quem está aqui, né, sentado no banco, né? Eu me incluo nessas pessoas. A gente ficar colocando a culpa no líder, no pastor, na tribulação, né, na prova que a gente está vivendo, no irmão da igreja que a gente não tem convivido muito bem. É muito fácil para a gente fazer isso. Só que Deus conhece a gente no nosso profundo, não tem desculpa para Deus. Deus, Ele te vê exatamente como você é, Ele sabe exatamente o que você está pensando. Então, quando Paulo fala lá
no capítulo 8, no versículo 35, ele pergunta assim: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode me separar do amor de Deus. Ele já falou o que poderia separar ele já citou ali a morte, a tribulação. Ele sabia, Paulo estava sofrendo tudo aquilo ali quando ele estava escrevendo sobre isso. Mas aí ele conclui dizendo: pois eu tenho certeza de que nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E eu fiquei pensando: Deus, isso aí já está a resposta, não é a igreja que faz isso com as pessoas. Porque Paulo, ele escrevia as cartas para as igrejas, ele sabia dos problemas que estavam acontecendo nas igrejas. A gente vê cartas que ele escreveu para a igreja de Romanos, Corinto, e ele sabia dos problemas que aconteciam nas igrejas. Mas não foi aquilo que poderia separar ele do amor que está em Cristo Jesus. Então eu lembrei, até mesmo, eu não me recordo aonde, que fala que quando o Filho do Homem vier, vai ser como nos tempos de Noé. Eu falei: gente, será que é porque muita gente está se desviando, que a maioria, agora tem muita gente se desviando ainda mais, né? Chamados desigrejados, já estão até rotulando aí. As pessoas que não querem mais saber de igreja, não concordam com o pastor, não concordam com reuniões, não concordam com nada disso. Alguns desses até mesmo já fazem reuniões também dos desigrejados, o que acaba se tornando, querendo ou não, um tipo de grupo religioso, né? Então eu pensei: será que... Mas eu me questionei, eu queria entender, Deus, será que é porque muita gente está saindo da igreja, as pessoas não acham certo, o pai está vendo todos esses problemas no meio da igreja, no púlpito mesmo, né, na liderança. E eu fui abrindo no livro de Gênesis, quando fala sobre Noé, lá no capítulo 6, no versículo 9, que fala sobre o tempo de Noé, que foi quando Deus chamou Noé para construir a arca. E a palavra diz assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Ou seja, de todo mundo que estava ali, Noé era quem agradava a Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. E aí eu falei: não é também porque muita gente está indo para um caminho que todo mundo tem que ir também. Eu falei: meu Deus, como pode as pessoas ficarem se questionando tanto, dando tanta desculpa? Mas aqui em Noé, na história de Noé, eu vejo uma pessoa que ele não era influenciado. Às vezes a gente não aceita uma palavra de um irmão dentro da igreja quando fala: olha, vai dar tudo certo, confia que vai ser bênção. Hoje a gente estava no grupo do WhatsApp, a pastora, assim, falando: não, olha, vai dar tudo certo, vai ser bênção, Deus vai te usar. E eu recebi aquela palavra para mim, eu aceitei aquilo para minha vida, porque eu acredito que o Maxi, que me chamou, ele como um homem de Deus, ele é um homem de Deus, eu considero ele como tal. E a pastora, o pessoal do grupo, a Cíntia. Então eu aceitei aquela palavra para mim. Mas às vezes quando a gente vai lançar uma palavra boa para o nosso irmão, às vezes a pessoa não liga, entra pelo ouvido, sai pelo outro, fala: irmão, você não sabe o que eu estou passando. Fala: vai dar tudo certo. Você não sabe o que está falando. Mas às vezes quando você vai falar uma palavra, alguém te magoou com uma palavra lançada que magoou o seu coração, você quer aquilo para você. Então, o que eu vejo aqui na vida de Noé é que ele foi uma pessoa que ele não era influenciado.
Ele estava ali no meio de uma multidão, né? Um mundo inteiro, né? Eles estavam contra Deus, esqueceram de Deus, pensavam nos seus próprios interesses, só queriam, né, casar, dar em casamento, fazer negócios, mas as pessoas estavam se esquecendo de Deus. E esse é o mundo que a gente vive hoje. A gente não está num mundo longe de Noé, né? Longe do que uma realidade diferente da que Noé passou. Nós somos os Noés da atualidade. Nós estamos vivendo num mundo onde ninguém quer saber de Deus. Você fala de Deus, né, no seu trabalho, você fala de Deus na rua, na sua família às vezes, e as pessoas elas fazem uma força tão grande para cortar o assunto porque elas não querem ouvir daquilo. E às vezes você chega do trabalho cansada e você fala, nossa, o trabalho hoje foi difícil e não pensei em Deus, não fiz nada, né? Às vezes mesmo você trabalhando, você leva o seu pensamento a Deus e adora Ele, mas às vezes você chega, foi tanto atordoado, tanto problema, que você acaba se esquecendo, você fala, nossa, estou estressado, já desconta, né, na esposa, no esposo, no pai, na mãe, desconto nos filhos também, né? E eu vejo Noé uma pessoa que não se influenciou, não se deixou ser influenciada por toda uma geração. A gente não é um ambiente, né? Porque a gente aqui é um ambiente, a gente está na igreja, a gente está num ambiente bom. A gente está, às vezes, num lugar oprimido, às vezes, nossos familiares que não são convertidos, ou até mesmo no emprego, como eu falei. E a gente acaba esquecendo, sabe, de Deus e de ter comunhão com Deus. Mas Noé, ele não só era um homem que se considerava um homem de Deus, como Deus que intitulou Noé como um homem que tinha comunhão com ele. Deus olhou lá do céu e viu isso dele. Então, coloquei aqui que Noé, mas Deus nessa situação, ele era a maioria. Então, eu e Deus, mesmo que eu esteja numa situação totalmente contrária, eu com Deus eu sou a maioria. Então, que a gente não deixa a maldade desse mundo, as iniquidades, como diz lá em Mateus, no versículo 12, do capítulo 24, a maldade desse mundo deixa nosso amor esfriar. Deus quer um exército de homens e mulheres que Ele possa contar. Eu estava lembrando da passagem de Gideão, né? Gideões missionários, já fui longe aqui. Eu estava lembrando da passagem de Gideão, sobre o exército dele, e foram 20.000, né? Muita gente. Se Deus se portasse com quantidade, estava tudo perfeito. Mas o exército que Ele quer, o exército que Ele precisa contar, o exército que não vai deixar o amor esfriar, não pode ser qualquer um que Ele só chamou e deixou aqui. Às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja que levantam a mão e aceitam a Jesus, e a gente chora, a gente fica emocionado, a gente acha aquilo muito lindo, mas passa uma semana, um mês, um pouco mais, e a gente não vê mais essa pessoa dentro da igreja. Não é essa pessoa que Deus quer contar. Deus quer contar com pessoas como eu e você, pessoas que não vão ter medo como os 10.000 que abandonaram, não vão ter frescura como os 9.700 que pararam para beber água do exército de Gideões. Deus não quer pessoas que, se eu falar uma coisa com você e você não entendeu mal, você vai ficar de bico, vai virar as costas e vai falar de todo mundo da igreja. Deus quer pessoas que entendam o Evangelho de Deus, entendam que nós estamos lidando aqui com pessoas, seres humanos, pessoas sujeitas a errar, pessoas sujeitas a falar alguma coisa sem pensar. Eu não posso aqui julgar o meu irmão por uma coisa que ele falou, porque eu sei que eu também estou sujeita a isso. Nós temos sim que orar e vigiar a todo momento, porque em todo momento nós somos provados, nós somos tentados. Sim, nós somos. Isso aí eu sei, nós temos que vigiar realmente. Mas nem isso vai impedir que você, às vezes, num momento no seu dia a dia, que você vai falar uma coisa que às vezes para você não vai ofender a pessoa. Mas às vezes o inimigo trabalha naquele tempo, naquele espaço ali, do que saiu da sua boca até o ouvido da outra pessoa. Então não é isso que Deus quer de nós, pessoas que sejam cheias de frescuras, né? Quando Gideão colocou os 10.000 homens para nadarem e beberem água, os que pararam para ficar bebendo água, ajoelhando, Deus mandou voltar para casa também, não era aquilo que Ele queria. E os primeiros 10.000, os medrosos, também não é isso que Deus quer. Às vezes a gente tem medo de coisas tão simples, coisas muito simples no nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes uma pessoa vai
exemplo, né, que eu posso falar de mim. E às vezes alguém me perguntar alguma coisa sobre a Bíblia. E, Ana, o que você acha disso? Eu como evangélica, não, desculpa, como uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que tenta conhecer a palavra de Deus, né? Estou estudando, a gente tenta, mas eu tento falar o máximo possível, pegar o evangelho ali, né? Mas às vezes a gente vê pessoas que são evangélicas, são cristãs, né? E elas, isso aí você não vai entender, elas não querem lançar a palavra. Eu falo isso porque eu vejo isso. Pessoal, eu não vou nem falar que você não vai entender mesmo, você não sabe, vai falar que é coisa de crente. E não é assim, não é gente que fica se esquivando de Deus, das coisas de Deus. Então é isso, que nós possamos ser como os 300 ali corajosos que ficaram com Gideão e eles já conseguiram a vitória sobre os midianitas, né? Assim como esses 300 homens do povo de Israel, né? Do exército de Israel, que venceu os midianitas através da força de Deus, eles se permitiram ser usados por Deus, que nós possamos ser assim também, usados por Deus. Lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 38, a palavra de Deus diz assim: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. É isso que eu falei para vocês, irmãos, agora. Se nós, por conta dessa maldade, toda essa incredulidade das pessoas, toda essa frieza que a gente vê nas pessoas, se nós deixarmos de falar e pregar o Evangelho por conta disso, o nosso Pai que está no céu, Ele vai nos negar também. Nós sabemos que Ele amou como Ele fez com o Edvilson, cuidou dele, né? Não deixou faltar, às vezes, um momento apertado, mas está aí, para a glória do Senhor. E Ele cuida de nós, mas se nós abandonarmos Ele, se nós virarmos as costas, com certeza, quando nós chegarmos no céu, Ele também vai nos negar, não porque Ele não nos ama, nós sabemos disso, mas porque Ele é um Deus justo. Ele deu tanta oportunidade, a primeira oportunidade foi falada aqui, né? Ele morreu lá na cruz por nós já nascemos já com essa oportunidade maravilhosa de conseguir alcançar a graça do Senhor, né? De ter a graça do Senhor pra gente. E eu ficava pensando, meu Deus, isso é muito importante para o povo de Deus, né? Porque eu comecei aqui falando sobre a passagem de Mateus 24, falando que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E você negar o seu Deus, você, por causa dessa iniquidade toda, você negar Jesus. Eu não quero ver nenhum de vocês que estão aqui, esses rostos que eu estou olhando aqui, lá no céu e Deus falando, não, você volta aqui, é para outro lugar. Eu não quero isso. Por isso que eu estou falando isso para vocês aqui, debaixo da vontade de Deus, né? Porque eu quero que cada um que está aqui nessa noite, que quando Deus chegar lá em cima, quando você chegar lá em cima e tiver cara a cara com o Senhor, Ele vai falar, não, ó, vinde benditos de meu Pai para o reino que foi preparado para vocês desde a fundação da terra. Aleluia. E lá em Mateus, no versículo, não precisa abrir, no capítulo 10, no versículo 16, ele fala assim, escutem, Jesus fala, eu estou mandando vocês como ovelha para o meio de lobos. Agora a gente trazendo essa mensagem para a palavra de Deus no meio para a maldade e para a iniquidade no meio da igreja também, né? Quando ele fala, estou mandando vocês como ovelha do meio de lobos, ele não se limitou ao mundo, né? Ele está se limitando ao geral. Nós precisamos estar firmados na palavra. Uma coisa que eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Alfeu, por ele sempre estar incentivando a gente a estudar a palavra, a gente saber, né? Porque a gente está aqui, mas nós somos uma igreja que a gente está sempre em outras igrejas, visitando, acompanhando. A gente tem que saber, a gente tem que ver saber o que é certo, o que não é, filtrar aquilo. Nem tudo que a gente vai ver hoje em dia no meio da igreja é de Deus.
Infelizmente, quando Jesus fala isso, eu acredito que ele não está falando só para o mundo, porque ele mesmo, com os fariseus, como Jesus questionava a realidade dos fariseus, que batiam no peito, fazia, acontecia, mas na realidade não faziam nada daquilo que eles pregavam. E como acho que foi o Billy Graham que falou, alguém postou no Face esses dias, que o mundo está à procura, está vendo nosso testemunho, mas não é porque a gente vai falar de Bíblia, pegar uma Bíblia e falar para ele, não é a Bíblia debaixo do braço, é a nossa vida. Nossa vida é o nosso testemunho. Então, quando ele fala que nós estamos como ovelha no meio de lobos, nós estamos sendo observados a todo momento. E o lobo, assim como a palavra diz que o diabo está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, o lobo ele é assim, ele vê uma ovelha, ele quer estraçalhar, ele quer acabar com ela mesmo. Então a gente precisa estar vigiando, a gente precisa estar buscando de Deus a direção, a palavra de Deus, para nos guiar para esses momentos de a gente saber o que é de Deus e o que não é. Porque a igreja ela tem sido o foco hoje em dia. Deus não falou que mandou lobo no meio de lobo porque não vai fazer nada. O lobo só vai querer destruir ali as ovelhas mesmo. Então, que nós possamos lembrar disso. Lá, a respeito do que eu falei sobre o que pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, eu lembrei dessa passagem lá em 1 Coríntios que fala do amor, lá no versículo 13, e lá no capítulo 13, desculpa, e lá no versículo 7, Paulo fala bem assim, 13 no versículo 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Quero levar vocês, irmãos, a não verem, às vezes, uma situação ruim ou todos esses problemas que a gente vê no dia a dia. A gente desliga a televisão e vê tanta maldade, tanto problema que dá vontade de, às vezes, matar um pai que estuda uma filha, um bebê. Às vezes, eu estava conversando com uma cliente que ela trabalha no conselho tutelar e ela falando de cada coisa mais horrível do mundo, assim, com a gente. Desculpa, que você fica pensando, meu Deus, como é que isso existe, né? Vontade, acho que se eu visse uma pessoa dessa, eu matava. E a medida da vontade de você passa da graça. E eu vendo que o amor, ele nunca desiste, ele suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então eu quero levar vocês, irmãos, nas suas dificuldades, nos seus problemas, no momento de adversidade, quando você estiver vendo essas iniquidades todas invadindo a igreja, que você pensar, né, não tem mais jeito mesmo, agora acabou, o mundo realmente está acabando, né? Eu gosto muito de conversar com o pessoal que, quando você está conversando, fala assim, daqui a um tempo, se o mundo não acabar, vai acontecer tal coisa, porque eu vejo que a esperança, né, de que está chegando, e isso pra gente é uma coisa maravilhosa, né? A gente vai estar na Nova Jerusalém. Eu fico maravilhada quando eu converso com alguém e a pessoa fala isso. Às vezes tem pessoas que fazem plano para tantos anos, né? Você fala, caramba, deve ter que trabalhar muito ainda, tem que comer muito arroz com feijão. E você já vem falando, daqui a um tempo, se Jesus não voltar, você já até dá uma respirada um pouquinho melhor, aliviada. Então, irmãos, o amor, ele tudo crê, ele tudo suporta. E para acabar já, a mensagem é bem curtinha. Nesse mesmo versículo que fala que o amor de muitos esfriará, esfriar não é acabar, irmãos. Eu vi algumas traduções da Bíblia e algumas mudavam algumas palavras, mas esfriar estava em todas elas. E nenhuma versão vem dizendo que o amor de muitos vai acabar, vem dizendo que vai esfriar. E eu lembrei daquela passagem que João, quando está batizando, ele fala, eu vos batizo com água, mas vem um após mim, de quem eu não sou digno de desatar as sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. E o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele é o fogo que pode fazer essa frieza toda acabar dentro de nós, né? Quando nós vemos lá em Levíticos, não me recordo, acho que eu anotei aqui, no versículo 6 do capítulo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, que o fogo não vai acabar. Se você vê alguém do seu lado, alguém na igreja, ou alguém da sua convivência,
enche sobre a vida dessa pessoa o Espírito Santo, Jesus, né? Vamos orar, vamos interceder, vamos acreditar que é possível sim ainda. Tem muita gente ainda que vai ser salva em nome de Jesus. Mas essa passagem diz que o fogo não se apagará, mas antes ela diz que o sacerdote, cada manhã ele vai lá e vai acender o incenso. Então não adianta você achar que está sentindo uma coisa queimando dentro de você nessa noite, depois vai acabar, e depois passou, tá tudo bem, estou com Deus, estou salvo. Não, cada manhã você vai ter que ir lá e acender o seu incenso e fazer o seu sacrifício para Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Espero que ela ministre no coração de vocês como ela ministrou no meu. Que nós não possamos desacreditar, irmãos. Tem muita coisa no nosso meio realmente que entristece muito o nosso coração. Tem muita coisa, mas tem muita gente ainda, como lá em Elias, tem muita gente que ainda não se dobrou. Tem muita gente que acredita ainda, tem muita gente que tem fé, que tem amor pelas pessoas. Então, o que eu quero ministrar sobre o seu coração é que você não seja uma dessas pessoas que Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. Amém? Amém.